Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre Hannah Arendt. Quem foi Hannah Arendt? Então nós vamos falar um pouco da sua vida, suas obras e por fim a sua filosofia, suas ideias. Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e deixar os seus comentários. Vamos lá. Então, Hannah Arendt, ela nasceu em 14 de outubro de 1906, em Hannover, Alemanha. Então, Hannah Arendt era alemã. Nasceu aí começo do século XX e faleceu em 1975. Hannah Arendt, a família era de origem judia. Em 1924 a 1929, foi estudante universitária em Marburg e em Freiburg, na Brisgóvia, e depois em Heidelberg. Estudou literatura grega, teologia e filosofia. Foi aluna de Rudolf Bultmann, Edmundo Husserl, Martin Heidegger e Karl Jasper. Então, Hannah Arendt foi aluna aí de ilustres professores, filósofos, grandes pensadores aí de sua época. 1933, abandonou a Alemanha nazista e se refugiou em Paris, onde entrou em contato com os pensadores mais conhecidos da época. 1940, foi presa. 1941, fugiu para os Estados Unidos da América. Ensinou em numerosas universidades americanas. Então, ela passou aí o resto da sua vida, seu exílio, fugindo do nazismo na Europa, principalmente na Alemanha, e ela passa aí o final aí da sua vida nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar suas obras. As origens do totalitarismo, 1951. Vida ativa, 1958. A banalidade do mal, 1963. E agora a gente vai falar da sua filosofia, do seu pensamento. Então, Hannah Arendt, ela é do século XX, O começo do século XX, na segunda década do século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e a gente precisa entender que o contexto era um contexto de imperialismo, Então as grandes potências da Europa, elas estavam querendo o quê? Aumentar os seus territórios, aumentar os seus domínios, Então a gente tinha várias potências que estavam querendo aumentar a sua influência sobre o mundo, E querendo aumentar suas colônias, colonizar novos territórios. E Hannah Arendt, como já disse, ela era de família judia, então ela vai sofrer toda a perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe historicamente que foi uma resposta alemã à situação vexatória que a Alemanha tinha ficado na Primeira Guerra Mundial. E então todo esse contexto aí do século XX, lá no seu início, com a origem no imperialismo, culminou nesses grandes conflitos mundiais que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a Arendt, ela vai desenvolver todo o seu pensamento sobre o contexto social da sua época. Então vamos lá, Arendt quer compreender como o antissemitismo
tenha podido se tornar o catalisador, primeiro do movimento nazista, depois de uma guerra mundial, e por fim da criação da fábrica da morte. Fundamental é compreender, além disso, que os regimes totalitários baseiam sua política sobre a ideia de alcançar o fim último, que é a conquista do mundo. Então, como eu disse, as grandes potências europeias, elas queriam aumentar os seus territórios. E tal fim, os totalitaristas jamais o perdem de vista. Por mais remoto que possa parecer, e por mais gravemente que suas exigências e ideias possam contrastar com a necessidade do momento. Justamente por isso, afirma Arendt, eles não consideram nenhum país como perpetuamente estrangeiro, mas ao contrário, todo o país como potencial território seu. Então ela está dizendo que o que esses países totalitários queriam era aumentar o seu território. Mas em profundidade e mais em particular, Arendt faz ver que os campos de concentração e de extermínio servem para o regime totalitário como laboratórios para a verificação de sua pretensão de domínio absoluto sobre o homem. Então aqui está falando sobre os campos de concentração alemães, né? Os campos de concentração alemães. Ela fala que esses campos de concentração queria o domínio do homem, né? E também fazia com que os homens chegassem a uma situação de animais, quer dizer, o domínio completo do homem. O totalitarismo procura fabricar algo que não existe, isto é, um tipo humano semelhante aos animais, cuja única liberdade consistiria em preservar a espécie. A Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin quiseram tornar supérfluos os homens. E por trás de tudo isso encontra-se justamente a ideologia totalitária. Ela exige a punição sem um reato, o desfrutamento sem um proveito e o trabalho sem um produto, e a justificação de uma sociedade que é um lugar onde cotidianamente se cria a insensatez. Então aqui ela faz toda uma crítica, né, ao contexto de sua época, a Segunda Guerra Mundial, né, que vai de 1939 a 1945. Então, ela faz crítica a toda a situação ali do momento histórico, e ela mostra que esses regimes totalitários, nessas grandes potências imperialistas da Europa, na verdade o que elas queriam era dominar o homem e aumentar o seu território. E por fim aí, a gente vai falar como Hannah Arendt ela vai entender, né, a forma que se combate todo esse totalitarismo. Então vamos lá. Ação significa iniciativa, nascimento ou início de algo de novo. E uma vez que a ação é atividade política por excelência, a natalidade e não a mortalidade pode ser a categoria central do pensamento político, enquanto se distingue do pensamento metafísico. E é a ação que cria e conserva os organismos políticos, e deste modo ela permite a lembrança, isto é, a história. Então ela está falando que a origem da ação política é a ação do homem, né? Então a política ela nasce da ação do homem, e só essa ação política, só essa ação coletiva do homem que seria capaz de combater aí todos esses sistemas totalitários próprios de sua época.
Arendt insiste sobre o fato de que a verdade não encontra sua sede na profundidade íntima do homem. A verdade é antes um fato público, fruto não de introspecção ou de vida contemplativa, e sim de vida ativa. E como nossa sensibilidade em relação à realidade se funda sobretudo sobre a aparência e, portanto, sobre a existência de um domínio público, em que as coisas podem emergir da existência latente. Também o lusco-fusco, que ilumina nossas vidas privadas e íntimas, deriva em última análise da luz muito mais forte do domínio público. Então aqui ela está colocando o público acima do privado, né, do particular. Então só essa ação pública, quer dizer, só esse movimento coletivo, né, esse movimento de todos, que seria capaz de combater aí todo o contexto histórico próprio de sua época, assim, combatendo os regimes totalitaristas. Beleza? Deixa seu comentário, compartilha o vídeo e até a próxima aula. Valeu!